Flamengo dá ponto final na negociação e tem novidade sobre Luiz Henrique. A informação que tem é que o Flamengo já tem sim do jogador. Eu vou trazer essa informação para vocês aqui, vou falar também sobre o Cruzeiro, porque o nosso rival apresentou reforço e o reforço já falou da expectativa que vai ser enfrentar o Flamengo na Libertadores. Vou falar nesse vídeo também sobre a preparação do Flamengo, sobre Léo Ortiz, sobre Lucas Paquetá, que pode ser cortado da seleção brasileira, e sobre Gonzalo Plata, que está de volta novamente pós-eliminação na Copa do Mundo. Então, vem comigo, Nação Rubro-Negra. Convido você que está passando nesse vídeo aqui agora, que não é inscrito, vamos fazer o seguinte: se inscreve, deixa o like, aciona o sino das notificações da opção todas, para na hora que eu postar o vídeo a plataforma do YouTube notifica vocês. Comente aí embaixo à vontade, o comentário também é importante. E bora. Vamos de notícia do Flamengo, vamos começar já o vídeo falando sobre o Equador. Ontem o Equador foi eliminado da Copa do Mundo de Seleções e é mais um jogador que estará de volta ao Flamengo. Gonzalo Plata estará de volta ao Mengão, né? Assim como o Nico de la Cruz, assim como o Arrascaeta, assim como o Varela. O Flamengo já vai ter 4 jogadores de volta da Copa do Mundo. Por lá vai ficar só os brasileiros: Léo Pereira, Lucas Paquetá, Danilo e Alexandro, além do Jorge Carrascal. O Flamengo ainda vai continuar ganhando dinheiro com esses jogadores. A situação do Gonzalo Plata, todo mundo já sabe, né? Vai voltar, vai estar igual o Arrascaeta, o Varela e o De la Cruz, vai seguir a mesma programação, vai passar pelo período de férias até se reapresentar ao Flamengo. Normalmente a expectativa é que ele se reapresente junto com o grupo lá no dia 22 para enfrentar a Chapecoense. No dia 22 não, antes disso, né? Porque ali o jogador precisa treinar antes de enfrentar a Chapecoense. Então, mais um jogador de volta. Agora só existe 5 jogadores, né? A Colômbia, que vai enfrentar aí a seleção da Gana na Copa do Mundo. Pode ser que a Colômbia saia também aí e Jorge Carrascal estará de volta. O Brasil espera que continue indo até o final, né? Outro jogador, gente, que pode ser aí cortado da seleção brasileira, pode ser cortado não. Na verdade, ele vai ficar por lá, é o Lucas Paquetá. Ontem, a CBF soltou a nota oficial e foi confirmada a lesão no adutor da coxa de Lucas Paquetá. Com isso, o jogador tem ali um período de 1 mês, 2, 3 semanas para se recuperar. Por que a CBF ainda não cortou o Lucas Paquetá? Porque assim como aconteceu com o Rafinha, o elenco já está completo. Está completo. Não pode convocar ninguém de fora, mas também não pode sair quem está lá dentro. A expectativa da CBF é ainda de ter o Lucas Paquetá na Copa do Mundo. Porém, o jogador só jogaria uma eventual final de Copa do Mundo, que para muitos aí é difícil, né? O Brasil chegar na final da Copa. Eu estou confiante, mas para muitos é difícil. Então, o Paquetá ele vai permanecer por lá. A seleção brasileira existe uma expectativa ainda que ele jogue, porém só jogaria um eventual final de Copa do Mundo. O Paquetá e o Rafinha vão continuar ali mesmo lesionados, beleza? Deu para entender mais ou menos? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Flamengo em Portugal, antes de falar sobre contratação encerrada e Luiz Henrique dizendo sim ao Flamengo. O que acontece é o seguinte: o técnico Leonardo Jardim fez mais um treinamento aí lá no Algarve, né, o reconhecimento do gramado aí. O Flamengo, que já na sexta-feira, dia 3, depois de amanhã, enfrentará o River Plate pelo primeiro amistoso aí, e os jogadores já estão treinando. O Flamengo já fez o seu 3º jogo. Uma observação: sem Léo Ortiz, o jogador ainda se recupera de lesão desde aquele jogo lá contra o Curitiba, no dia 30 de maio. Então o jogador ainda não está 100%. Se recuperou, mas não está 100%, tá? Bem, agora sim vamos mudar de assunto, vamos falar sobre negociação encerrada. A gente vai falar também sobre o jogador do Cruzeiro que falou do Flamengo, né? Isso porque ontem à tarde o Vêner Casagrande trouxe a informação de que o Flamengo recusou a proposta do Aston Villa pelo lateral direito Emerson Royal. A oferta inicial do Aston Villa era de 9 milhões de euros. Depois o Aston Villa veio com a proposta de 10 milhões. Porém, o Flamengo já deu a resposta, negou a proposta, porque o Flamengo hoje
não tem um substituto para o Emerson Royal. O Flamengo não encontra um lateral para ser o substituto do Emerson Royal. Aí é onde entra o ponto que a gente sempre critica do José Botto. O José Botto não está indo ao mercado atrás, não consegue um lateral, gente. Tá certo, a posição no lateral direito hoje no Brasil é carente, sim. Pô, mas o José Botto tá muito devagar, né? Então a gente precisa que o José Botto haja mais um pouco, porque se precisar se desfazer de algum jogador do ataque, como é que vai fazer para contratar? Né? Desde quando o time entrou de férias ali, os jogadores entraram de férias, que o José Botto tem esse tempo para trabalhar. Ah, mas o Botto estava de férias. Sim, estava de férias, mas ele pode trabalhar nesse período também, se quiser. Já pode engatilhar os reforços. Então, fica essa questão aí, em cima do José Botto. Né? A incapacidade do José Botto de encontrar jogadores à altura, jogadores que sejam reservas ou até mesmo que sejam titulares de uma lateral esquerda, de uma lateral direita. Esse é o José Botto. É o dirigente de futebol que a gente tem. Acorda pra vida, BAP. Rescinde o contrato com o Botto, espera ele encerrar esse contrato e manda o José Botto embora. Fato é, o Flamengo não vai negociar o Emerson Royal porque não encontrou reserva do lateral direito. Agora sim, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Luiz Henrique. Isso porque o Gustavo Henrique trouxe a informação de que o Flamengo teria entrado em contato com o Luiz Henrique novamente para saber se ele aceitaria jogar no clube. Segunda informação é que o jogador disse sim ao Flamengo. O Flamengo fez uma oferta salarial, o jogador topou essa oferta, o jogador ele topa o salário que o Flamengo ofereceu. Agora, a segunda parte do Flamengo em negociar o Luiz Henrique com o Zenit. Tá? O Flamengo tem que dar o segundo passo, que é ir até o Zenit e tentar convencer os russos a vender o jogador. Lembrando que é o que a gente trouxe na live de ontem. Luiz Henrique não está se valorizando, o jogador esperava, né, jogar na Copa do Mundo, jogue bem, ser titular, para daí despertar interesse da Europa, porém no momento ele não está jogando e isso pode ajudar o Flamengo. Agora, o seguinte é esse, o jogador disse sim ao salário do Flamengo, disse sim, pode voltar ao Brasil, se quiser, para jogar no Flamengo, só que agora o Flamengo tem que dar o segundo passo, como eu falei, que é negociar com os russos, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil negociar com os russos, né, gente? Bem, antes da gente pular para o último assunto, falar sobre o Gabriel Rojas apresentado pelo Cruzeiro, deixa eu falar sobre o Martim Orreda. Isso porque surgiu a informação de que o Flamengo tinha feito uma proposta oficial pelo Martim Orreda, só que o Léo José, do Coluna do Fla, trouxe uma informação de que o Flamengo negou. O Flamengo não enviou proposta nenhuma ao Orlando City pelo jogador. Ou seja, esse boato que está surgindo aí que o Flamengo tentou, que o Flamengo enviou proposta para o Martim Orreda, isso não existe, segundo informação aí do Léo José, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre o Gabriel Rojas, jogador do Cruzeiro, agora sim oficialmente apresentado pelo Cruzeiro, né, o jogador argentino, ex-jogador do Racing, que enfrentou o Flamengo no ano passado pela Conmebol Libertadores. Ele foi apresentado, gente, e ele deu aí uma coletiva projetando, né, projetando o confronto contra o Flamengo. Ele falou que o Flamengo é um adversário muito duro, sim, mas que existe ali por parte dele uma confiança que o Cruzeiro consegue avançar de fase, porque o Flamengo é um adversário duro, mas eles têm potencial para isso. E aí onde entra sempre aquela história do José Botto. Olha, o Cruzeiro está indo no mercado, trouxe o Mato Gabriel, está trazendo o Gabriel Peck, e o Flamengo está parado aí nessa, né? Bem, agora antes de fecharmos o vídeo, deixa eu falar sobre um assunto interessante aqui. O Felipe Luiz conseguiu a sua licença Pro da UEFA e seu anúncio pelo Mônaco é questão de tempo. Felipe Luiz, parabéns. Parabéns aí, né? Que Deus abençoe aí. Felipe Luiz, que é o ídolo tanto como jogador, como também como treinador. Ganhou muitos títulos aqui no Mengão, né? Bem, nação rubro-negra, eu vou
ficando por aqui, deixando um recado para vocês. Você quer comprar algum produto da Shopee, do Mercado Livre, não vai no aplicativo, clica aqui na aba Produtos. Se não estiver aparecendo a sacolinha da aba Produtos, vai no link fixado aí, que lá você vai encontrar os produtos. Clique em algum produto, você será direcionado direto para o aplicativo. Lá você pode pesquisar ali se você quiser um manto do Flamengo, se você quiser uma camisa da seleção brasileira, se quiser comprar um acessório para carro, para moto, clica no produto aí, compra através do site aqui, do produto fixado aqui. Você fazendo isso, você estará fazendo duas coisas boas, ajudando o Flamengo e o crescimento do canal. Lembrando que os produtos é original com frete grátis. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.